A paz, irmãos, amada igreja, Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. Para a abertura desse culto de domingo, dia 12 de julho, eu trago para os irmãos e compartilho a passagem que está no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26, que diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. E no versículo 26 diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, a palavra de Paulo a Romanos aqui nos leva a refletir sobre a condição de pecadores que nós nos encontrávamos e nos igualávamos a todos aqueles que destituídos estavam da glória de Deus, que dependiam única e exclusivamente da lei, sob a qual não havia salvação sobre os homens. E aqui no versículo 26, uma palavra, um versículo de esperança após uma repreensão de Paulo e de uma advertência, reforçando que a justificação vem pela fé e pela fé em Jesus. A palavra de Deus também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma é quando nós nos debruçamos e praticamos também a nossa fé, exercitamos a nossa fé com a obediência à palavra de Deus e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo que para nós a situação não seja tão favorável ou para que para nós a situação não seja tão clara. Mas nós temos a fé, sim, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, de que a nossa redenção ela é completa quando nós estamos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana e que possamos muito em breve estar juntos num cenário diferente desse que estamos vivendo atualmente. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado, Deus, por guardar a cada um de nós. Somos gratos a Ti, pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, aumente, Deus, a nossa capacidade de Te buscar e que possamos, Deus, ter mais sabedoria, conhecendo a palavra que vem do Teu livro sagrado, para que possamos manejar bem, Deus, essa espada poderosa que é a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos capacitar e nos amar e por nos alcançar com as Tuas misericórdias. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe
meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que o céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a morrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
noite, irmãos. Graça e paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus e depois orar para prestarmos o nosso culto a Deus desta noite de domingo. Em Lucas, capítulo 22, versículos 54 até o 62, nos traz as seguintes palavras. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se ao Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, glorificamos pela bênção de sermos teus filhos, remidos pelo poder do teu sangue. Te louvamos, ó Deus, porque podemos estar aqui, ó Deus, online, para prestar culto a Ti. E sabemos que os nossos irmãos estão participando desse culto, estão, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, estão, ó Deus amado, voltados para Ti, para aprender cada vez mais a respeito do Senhor e poder viver o Evangelho na força do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti e pedimos que o Teu Espírito nos assista, nos ajude, pois nós somos frágeis e necessitamos da Tua ação nas nossas vidas. Todos os minutos da nossa vida nós precisamos de Ti. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que nos abençoe na mensagem que vamos ouvir. Ó Deus, que possamos transmitir essa palavra na força e no poder do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos falar hoje a vocês sobre esse texto que acabamos de ler e onde Pedro, por 3 vezes antes que o galo cantasse, ele negou ser um dos discípulos do Senhor. Então queremos falar sobre o tema: o que é que levou Pedro a negar a Jesus? Nós, nas nossas vidas, sofremos na vida cotidiana, às vezes algumas quedas, um tropeço, e caímos. Porém, aqui nós estamos falando de uma queda de um homem que servia a Jesus como discípulo, teve muitos momentos ao lado do Senhor, abençoados. Teve um momento até que Jesus disse a ele que não foi a carne e o sangue que revelou, mas foi o Espírito Santo que revelou a Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porém, também outros momentos em que Jesus disse: Afasta de mim, Satanás, porque és para mim pedra
e tropeço. Porém, essa passagem relata quando Jesus foi preso para ser crucificado. E o apóstolo Pedro, juntamente com Jesus, em determinado momento, ele disse, eu vou, seja para a prisão ou para a morte, eu estou contigo, eu vou contigo. Então, encontramos alguns motivos no texto que nós lemos que levaram a Pedro a fazer a negação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, a sua autoconfiança. O versículo que nós mencionamos há pouco e que está aqui no texto, no versículo 33 do capítulo 22 do texto base para a mensagem desta noite, onde ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele estava autoconfiante, ou seja, confiando em si mesmo. E a Bíblia diz, nos ensina que é maldito o homem que confia no homem. E Pedro estava dando uma demonstração clara, inequívoca, de que ele estava confiando nele mesmo, achando que ele era um grande homem que estava seguindo a Jesus, já havia reconhecido que era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, e no entanto estava ali fazendo uma menção à sua pessoa, dizendo que ele ia, se fosse preciso, ia para a prisão ou mesmo para a morte. E no entanto, quando chegou o momento da prisão de Jesus, Pedro se esquivou. Apesar de ter puxado da espada para tirar a orelha daquele soldado, daquela pessoa que estava acompanhando os demais que foram prender a Jesus. Pedro, então, em primeiro lugar, que levou ele a negar ao Senhor Jesus Cristo, foi o fato de ele ter autoconfiança demasiada. Nós podemos ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Um técnico, uma pessoa que trabalha com alguma coisa que ele entende, que ele confia, que ele sabe fazer, ele tem confiança em si mesmo. Mas esta autoconfiança de Pedro era uma autoconfiança demasiada. Ele achava que era o cara, que era o discípulo que estava mais próximo de Jesus e servia mais a Jesus, e que estava mais confiante na sua pessoa. Amados, então foi esta autoconfiança um dos pontos que levou Pedro a agir daquela forma diante daquelas pessoas. Ao invés de dar um testemunho de que Jesus era o Messias, como ele havia afirmado anteriormente, de que era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele negou. Outra coisa que nós encontramos aqui é que Pedro dormiu em vez de vigiar. Segundo ponto, Lucas capítulo 22, versículo 45 diz: E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Ele, ao invés de vigiar, juntamente com os demais, aqui não foi só Pedro, mas os discípulos, eles, ao invés de vigiarem, eles dormiram enquanto o Senhor orava. A Bíblia diz que nós devemos de orar e vigiar. A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar sempre vigilantes.
atentos. Sofremos tentações, sim. Ataques do inimigo, sim. Muitas vezes falhamos, sim. Porém, a Bíblia nos ensina a vigiar. Orar e vigiar. Então Pedro falhou também nesse aspecto, quando ele dormiu ali naquele momento de oração, pois eles subiram até aquele local para orar. O Senhor Jesus se distanciou um pouco deles para passar aqueles momentos a sós com Deus, enquanto eles ficaram. No entanto, o sono pesou aos seus olhos e eles dormiram. Nós precisamos aprender com esta história de Pedro, uma história negativa na vida dele, em que ele negou por 3 vezes antes do galo cantar o Senhor Jesus Cristo. No entanto, deixa lições para nós, lições em que nós devemos confiar no Senhor e devemos vigiar e orar. Outro ponto que nós gostaríamos de destacar nesta noite é que o Pedro reagiu na carne, não reagiu no espírito, pois o texto diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Já João informa quem era este que cortou a orelha do servo. João 18:10 diz: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, amados, ao invés, não orou, não vigiou, ao invés de agir no espírito, agiu na carne, achando que era um momento de espada, era um momento de sangue. Sim, era um momento de sangue, mas o sangue de Jesus que ia ser vertido na cruz para a nossa salvação. No entanto, ele ali não agiu no espírito, foi repreendido pelo Senhor. Amados, nós precisamos estar sempre ligados a Deus, andando com Deus, porque Deus, ele faz a sua obra nos nossos corações e nos ensina a andar no Espírito. A Bíblia fala a respeito dessa situação, andarmos no Espírito, porque assim nós não vamos satisfazer a carne. É isso que a Bíblia ensina. Então, amados, nós vemos aqui esse texto nos informando que Pedro puxou a espada, desembaiou e cortou a orelha daquele servo. Graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, soberano, Deus encarnado, ele consertou aquela situação, porque diz o texto, nos ensina que Jesus curou a orelha daquele servo. Então nós vemos aqui, amados, que esta palavra, em que Pedro reagiu na carne e não no espírito. Outra coisa que levou Pedro à situação negativa foi que ele teve medo, pois acompanhou de longe o Senhor Jesus Cristo. Ele estava amedrontado diante daquela situação que estava ali diante dos seus olhos. Ele teve medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Lembramos que Pedro, ele, depois de ter passado toda essa situação,
depois de Jesus ressurreto, depois da ressurreição, Jesus conversou com Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro respondeu: eu gosto do Senhor. E na última vez ele respondeu: eu amo ao Senhor. E com esta resposta Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E no entanto Pedro se tornou um dos principais apóstolos e levou a palavra de Deus, trazendo a primeira mensagem. Lançou a rede e em torno de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele teve medo diante daquela situação. Outro ponto que levou Pedro a negar a Jesus foi que ele assentou-se com os escarnecedores. Ele assentou-se com as pessoas que estavam ali diante daquela situação que para essas pessoas era um festival, a prisão e a condenação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 22, 55 diz, até o 59, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, havendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também és verdadeiramente este. Estava com ele, pois também é Galileu. E pela 3ª vez, então, Pedro negou a Jesus. E logo o galo cantou. E ele depois chorou amargamente. Interessante que um 6º ponto que nós levantamos aqui é que Pedro tentou ainda esconder-se atrás das mentiras, ou atrás da mentira. O que é que diz o texto? Repetindo um tanto daquilo que nós já lemos no item anterior. E como certa criada, vendo-a estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro nega novamente. Ele estava mentindo. Ele tentou se colocar numa posição favorável a ele, diante daquelas situações, ali, atrás da mentira. Não o conheço. Ora, estava convivendo com Jesus em torno de 3 anos. Era muito tempo para ele conhecer Jesus. Ele fez declarações maravilhosas: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou quem eu sou, que dizem o povo, que dizem as pessoas quem eu sou, ele deu a resposta correta, a resposta certa. Ele disse que era o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. No entanto, ali, diante daquelas circunstâncias, diante daquela pressão que estava sobre eles, especialmente sobre Jesus Cristo,
ele negou mentindo. Mentiu para a criada, mentiu para aquele outro que disse que era um deles, e mentiu para o terceiro. E mentiu para que as pessoas vissem que ele estava negando, estava dizendo que não era um deles. Amados, nunca devemos nos esquivar, nos esconder atrás das mentiras. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós fomos libertados em Cristo Jesus. Fomos transformados pelo poder da sua palavra. Éramos filhos da ira, nos tornamos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Isso é bom demais, é maravilhoso, é algo indescritível na linguagem nossa. Então não há lugar para nós estarmos nos escondendo atrás da mentira. Somos do Senhor e do Senhor somos. Vivemos para o Senhor e para o Senhor vivemos. A palavra de Deus é algo maravilhoso aos nossos corações, às nossas vidas, que nos mostra como devemos viver essa vida nova, esse novo nascimento, essa obra que o Espírito Santo fez em nossos corações. Mas eu gostaria de levantar mais uma questão aqui, mais um ponto em que levou Pedro a negar a Jesus Cristo. O seu linguajar foi um linguajar do mundo. Quem nos informa isto é o evangelista Marcos, onde diz as seguintes palavras no capítulo 14, versículo 71. E ele, Pedro, começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele, na tentativa de se escondendo atrás da mentira, na tentativa de mostrar para aquelas pessoas que ele não era e nem conhecia aquele homem que havia sido preso e estava sendo julgado diante de uma multidão, ele passou a imprecar e a jurar. Quem sabe até nome feio daquela época ele disse, ele xingou, ele usou palavras chulas para poder, pensando que poderia se esconder através daquelas mentiras e passar ileso naquela situação. E aí o galo cantou. E o Senhor Jesus Cristo havia profetizado: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Amados, nós não precisamos agir dessa forma. Nós precisamos aprender a agir conforme a Bíblia nos ensina. Através das nossas vidas, glorificarmos a Deus. Através das nossas vidas, adorarmos a Deus. Adoração, louvor a Deus não é apenas bater palmas, não é apenas dizer glória a Deus, não é apenas dizer amém, não é apenas dizer glória a Deus, aleluia, não. As nossas vidas glorificam, exaltam a Deus e manifestam as obras de Deus para a glória do seu nome. Pedro cedeu à queda, negando Jesus 3 vezes, dizendo: não o conheço, não sou um deles. E por fim ainda praguejou. Devemos aplicar, embora
essa situação seja uma situação negativa, mas devemos aplicar em nossas vidas, não confiando em nós mesmos, principalmente nas questões espirituais, confiando no Senhor, que é o Deus que age e que faz a obra em nossas vidas. Devemos confiar no Senhor. Devemos estar sempre vigilantes, e não dormir quando é para orarmos e vigiarmos. Ele reagiu, amados, na carne, não no espírito. Nós devemos aprender a andar no espírito e agir no espírito, reagir no espírito, para a glória e honra do Senhor. A Bíblia nos ensina no Salmo 1 que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Pedro tomou essa atitude de se assentar ali junto com aquelas pessoas para se aquecer naquela fogueira. E ali resultou na sua queda. Ele tentou também se esconder atrás da mentira, negando Jesus, que ele havia conhecido e ele havia experimentado coisas maravilhosas ao lado de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus, ele viu a multiplicação dos pães, ele viu tantas coisas boas, a cura de cegos, a cura de paralíticos. Ele viu, e no entanto estava ali, se escondendo atrás de mentiras, dizendo que não conhecia o Senhor. Seu linguajar foi um linguajar do mundo, não um linguajar de um filho de Deus, de um crente no Senhor Jesus Cristo, de alguém que confia no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que nos faça cada vez mais fiéis ao Senhor, cheios do Espírito, vivendo uma vida nova para a glória e honra do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor tem tocado em nossas vidas, em nossos corações. E agora, Deus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, orando a Deus por aqueles que ouvirão esta mensagem. Estão ouvindo e ouvirão. Nós estamos diante, ó Deus, de uma situação em que temos que fazer muitas coisas através das ferramentas da internet. Mas, ó Deus, mesmo assim, o Senhor é o Deus sobre todas as coisas e o Senhor pode fazer a obra nos nossos corações. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, doentes, curando-os ou conduzindo-os ao tratamento que cure, ó Deus, e aqueles que têm necessidade. Que o Senhor possa colocar diante de nós para que nós possamos ajudá-los, ou, ó Deus, colocar diante de alguém que possa ajudá-los. Pois nós estamos vivendo num momento diferente. E por isso nós pedimos em nome de Jesus que precisamos da tua ajuda. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém.